Olá, conjobianos! Nosso terceiro encontro, pensando sobre o papel do jovem cristão na sociedade atual. Nós temos olhado para a carta de Paulo aos Filipenses em busca dessas características e temos percebido que o nosso papel como cristãos na sociedade atual, neste presente século, é um papel de estabilidade no meio desse mundo absolutamente instável. E é também, segundo nos ensina o capítulo 2, um papel de amabilidade no meio deste mundo movido pelo ódio. Mas o capítulo 3 vai nos ensinar sobre uma terceira faceta do papel do jovem cristão na sociedade atual. Exatamente o papel de um desapego em meio ao mundo materialista. E para isso eu quero ler com você a passagem da carta de Paulo, capítulo 3, a partir do versículo 3. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, perda por Cristo. Interessante como Jesus entra na história do cristão como sendo fator definidor dos seus pensamentos, da sua maneira de enxergar o mundo, dos seus sentimentos, da sua postura. Deus deseja que nós sejamos crentes desapegados nesse mundo, mergulhado num materialismo sem precedentes. Porque você sabe que no mundo de hoje a mentalidade atual é que você tem valor dependendo daquilo que você possui, dos privilégios que você tem, dos lugares aonde você vai, dos relacionamentos que você tem em torno de si. Essa coisa de que as coisas é que dão o devido valor a você. E não ter implica não valer muito. Não ter uma posição implica em não valer tanto assim, em não ser tão interessante assim. E nesses tempos, sobretudo de redes sociais, onde essa coisa visual é muito forte, então ostentar significa atribuir para si um grande valor. Não ostentar indica nessa visão de que você realmente não é tão interessante e, portanto, não vale a pena ser seguido ou ser ouvido. Não vale a pena exatamente porque você não ostenta determinadas coisas que mostram, nessa visão, quão valoroso você é. Olha bem que interessante. Porque há pelo menos 3 coisas que de alguma forma a nossa sociedade valoriza e valoriza pessoas que porventura ostentem estas coisas. Em primeiro lugar, as coisas em si. Você tem valor pelo que você tem, pelo que você possui. Essa sociedade consumista, se você possui aquilo que todo mundo corre atrás para possuir, o celular mais caro, a roupa mais cara, né? Então você de fato é uma pessoa que tem um grande valor. Agora você será conhecido como, entre aspas, um Zé Ninguém se você não tiver nada. Ou se você não tiver isso que essas pessoas valorizam, não é? Quando encontram alguém que as possui. Uma outra coisa, gente, é o status, é a posição. Então, você sabe com quem você está falando, não é? Pelos diplomas que você tem, não é? Pela formação acadêmica que você tem. E não que essas coisas não sejam importantes. A questão é usar essas coisas como veículo para te fazer galgar essa posição de pessoa de valor na sociedade.
Isso é muito preocupante. Uma terceira coisa são os relacionamentos. Olha, o que você possui, tá? O status que você ocupa e as pessoas com quem você se relaciona. Não é à toa que nas redes sociais está cheio de gente que postou foto com famosos, que encontrou no aeroporto, por exemplo. Ele posta foto, faz uma selfie e publica isso. Olha como essa pessoa é importante. Ou seja, os relacionamentos atribuem valor a esta pessoa. É muito triste, gente, que haja crentes que usem desse subterfúgio para mostrar o seu valor. Um valor que é atribuído às coisas que ele possui. E aí a rede social é a grande vitrine disso tudo. O status que ele ocupa. E às vezes até os próprios pais têm culpa, né? Quando dizem, olha aqui, esse aqui é meu filho, advogado. Isso aqui é meu filho, médico. Isso aqui é meu filho. Então sempre procura falar da posição que ele ocupa na sociedade como se fosse isso que trouxesse valor. E mesmo a própria questão dos relacionamentos. Olha, amigo de fulano, conhecido de ciclano. Às vezes o fulano e o ciclano nem tem conhecimento. Mas será que é isso que de fato dá valor a nós? No mundão sem Deus mas nós cristãos temos uma outra maneira de enxergar isso, né? Então nós temos uma outra maneira de ver essa situação. O que é que de fato dá valor a nós neste mundo e como é que nós devemos viver nesse mundo materialista e consumista? Falar para jovens sobre isso é um grande desafio, hein? Primeiro, nós devemos viver na terra com o coração no céu. Ou seja, nós devemos ter os pés na terra e o nosso coração no céu, entender a nossa cidadania. Olha comigo de novo para o capítulo 3 de Filipenses, no versículo 20, quando o apóstolo Paulo diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. É necessário que entendamos que o valor atribuído a nós não está no que temos, nem nos relacionamentos que nós desenvolvemos, nem no status que ocupamos, mas sim, meus queridos, na nossa identidade. Nós somos filhos de Deus, salvos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Nós sabemos de onde viemos, de um mundo pecaminoso, decaído, inimigo de Deus. E fomos transportados, como a própria palavra diz, para o reino do Filho do seu amor. A nossa cidadania não é terrestre, mas é celestial. É isso que dá valor a nós. Aquilo que somos e o que somos em Deus por meio de Jesus Cristo. Então devemos viver na terra como cidadãos no céu, buscando uma maior intimidade com o Senhor. É o que o apóstolo Paulo vai dizer no verso 7 e verso 8. Observe Filipenses capítulo 3, ele diz: mas o que para mim era ganho, Paulo diz, a minha posição fariseu, os meus relacionamentos, não é? A todo conhecimento que eu tinha, a posição que eu ocupei, tudo isso eu reputei por perda. E versículo 8 ele diz: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Aquilo que você possui, a posição que você ocupa, os relacionamentos que você tem, essas coisas todas só têm sentido real quando elas são revertidas para o bem, para o crescimento do reino de Deus, das coisas de Deus. É quando você usa o que você tem para abençoar alguém, é quando você usa o que você é para ser uma influência positiva do reino de Deus neste mundo decaído. É quando você usa os seus relacionamentos para fazer com que o nome de Cristo seja conhecido e reconhecido entre os homens, porque você é um cidadão do reino de Deus,
vivendo neste mundo decaído, porém, como cidadão do reino de Deus, vivendo debaixo das ordens, das leis do reino, que é eterno. Interessante isso. Nós devemos viver na terra como se a nossa vida só encontrasse valor real em Cristo, e é assim. O mesmo Paulo disse em Atos capítulo 20, versículo 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, conquanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Louvado seja o seu nome. Paulo diz: a minha vida só é preciosa, a minha vida só tem real valor quando eu cumpro a vontade de Deus, quando eu faço aqui na terra o que Deus do céu deseja que eu faça. Por isso o nosso Senhor nos ensinou naquela diretriz de oração em Mateus capítulo 6, dizendo: seja feita a tua vontade assim na terra, como essa vontade é feita no céu. Ou seja, o céu é um lugar de justiça, então através de mim, cidadão do céu, vivendo na terra, através das minhas atitudes, palavras, posturas, a justiça celestial seja vista nesse lugar, ou seja, nesse mundo de injustiças, que como alguém que vive na terra com o coração no céu, eu possa mostrar os valores deste reino celestial, e nisso está o valor em quem sou e de quem sou, a quem pertenço ao Senhor. Que grande desafio, meus queridos, sobretudo para jovens, não serem materialistas, mas terem uma mente desapegada neste mundo tão apegado às coisas, às posições e aos relacionamentos. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que possamos dizer como Paulo: porque para mim o viver é Cristo. É isso que tem valor neste mundo, viver, e viver por Cristo, viver para Cristo e viver em Cristo. Que Deus nos ajude nesse grande desafio e que possamos deixar essa marca de cidadãos celestiais neste mundo material, e assim que as pessoas, vendo as nossas boas obras, glorifiquem nosso Deus e Pai que está nos céus. Que Deus te abençoe, um forte abraço, até a próxima. Tchau!